Só queria te pedir para que você se comprometa comigo em não se distrair. Quando nós falamos em distração aqui em cima, irmãos, nós não falamos em apenas se distrair num ambiente de culto. Mas se você observar todos os dias, nós temos sido atacados por distrações. Todos os dias nós temos sido violentados com distrações que nos distraem daquilo que o Senhor está falando para nós, que distrai a nossa visão para que nós possamos observar aquilo que Deus está fazendo. E tudo que a igreja tem mais tido dificuldade para lutar nesses dias é contra a distração. E quando nós estamos aqui no ambiente de culto e nós percebemos que a distração muitas vezes toma conta, isso é só um reflexo da vida que nós estamos levando na nossa semana. Então eu queria que você se comprometesse comigo nessa noite a não se distrair. Eu queria que você se comprometesse nessa noite a focar os seus olhos naquilo que o Senhor está fazendo. Eu queria que você focasse os seus ouvidos para ouvir aquilo que os céus estão bradando. Porque eu tenho certeza que nos tempos em que nós estamos vivendo, são tempos onde nós precisamos olhar para Ele e somente para Ele. Quando eu estava ouvindo o pastor Isaías falando, ele quase pregou o que eu ia pregar. Quase me deixou em saia justa. Mas os dias em que nós estamos vivendo, queridos, os dias atuais em que nós estamos vivendo, o nosso comportamento só define aquilo que nós estamos construindo nesses dias. Se nós andamos por aí preocupados com o vento desses dias, é porque a nossa esperança não está fundamentada em Cristo. Se a nossa preocupação é quanto tempo vai durar a greve dos caminhoneiros ou não, se a nossa preocupação é se vai ter intervenção militar ou não, e se nós vamos sofrer com isso ou não, se isso condiciona a forma como nós nos movimentamos, é porque a nossa esperança ainda não está nele. É porque aquilo que nós estamos construindo não tem muita coisa a ver com o reino de Deus. Se a nossa movimentação ela é regida por aquilo que tem acontecido nos dias de hoje, é porque a nossa esperança não está voltada em Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque a minha oração nesses dias, e você pode se escandalizar se você quiser, mas a minha oração nesses dias não tem sido para aquilo que tem acontecido na nossa nação. A minha oração nesses dias é para que Deus cumpra a vontade soberana dEle. É para que a palavra dEle continue se cumprindo nos dias de hoje. Irmão, eu preciso te dizer uma coisa: se a palavra de Deus continuar se cumprindo nos dias de hoje, nós vamos sofrer. Mas vai ser aquele sofrimento exteriormente, porque por dentro nós estaremos cheios de alegria, porque o nosso Salvador está às portas. Mas nós só sentiremos isso se a nossa esperança estiver condicionada em Cristo. Nós só sentiremos, o nosso sentimento só será esse, se nós estivermos percebendo que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, não importa o que aconteça na nação, Ele ainda não perdeu o controle. Não importa se vai ter ou não intervenção militar, não importa se o anticristo vai se levantar aqui ou ali. O que importa é que Ele permanece no controle soberano de todas as coisas. O que importa é que Ele já venceu sobre tudo. Então nós não temos o direito de andar por aí preocupados. Nós não temos o direito de andar por aí perdendo o sono com qualquer coisa, quando na verdade o nosso pensamento deveria estar voltado para Ele. Sabe qual deveria ser a nossa preocupação nesses dias? O que nós estamos fazendo para que o propósito real de Deus se cumpra na nossa nação, na nossa cidade, no nosso trabalho, nos nossos dias. A demanda desses dias é nós nos colocarmos em um lugar para que todas as coisas se cumpram.
Essa é a demanda que Deus tem para nós nos dias atuais. E sabe por que nós nos preocupamos, queridos? Porque aquela palavrinha que é tantas vezes repetida na palavra de Deus, que nós vemos e muitas vezes não percebemos. Quando Jesus por muitas vezes falou sobre reino dos céus, sobre reino de Deus, isso para nós não tem o significado real. Nós não estamos preocupados muitas vezes em construir isso. Nós estamos preocupados em construir o nosso reino. Nós por muitas vezes estamos preocupados em construir o nosso ministério, o lugar onde nós vamos fluir. Mas nós não estamos preocupados em muitas vezes em entender o que Deus quer construir. Irmãos, a minha pergunta durante toda essa semana foi: para que reino eu tenho olhado? Para que reino nós como igreja temos olhado nesses dias? O que nós estamos construindo, irmãos? O que nós estamos construindo nesses dias? Porque se a nossa esperança está fundamentada em Cristo, logo nós vamos nos envolver com aquilo que Ele quer construir. Mas se a nossa esperança não está fundamentada em Cristo, o que nós vamos construir? Baseado em quê? Que percepção é essa? Que qualquer vento nos leva de um lado para o outro. Dormimos e acordamos e as nossas preocupações são as mesmas sempre. O tanto de dinheiro que eu tenho na minha conta corrente. O quanto eu estou adquirindo. Ou o quanto eu estou avançando ou não. Que roupas eu tenho vestido nesses dias. Quando na verdade a nossa preocupação deveria ser: Senhor, o que eu estou fazendo para que o Teu propósito se cumpra? É por isso que quando chega momentos como esse, momentos onde uma crise aperta, momentos onde parece que nós somos levados por um rolo compressor, é por isso que quando momentos como esse chega, quando nós deveríamos nos posicionar, irmãos, nós dizemos para cima e para baixo que nós somos um exército. Que exército covarde é esse? Momentos em que nós deveríamos nos colocar de pé e dizer: eu não vou deixar de anunciar uma verdade absoluta. Nós somos os detentores da verdade do reino nesses dias. É nossa obrigação manifestá-la, não importa qual seja a circunstância. Não importa se nós estamos passando por necessidades ou privações ou não. Não importa se o único desejo que nós temos é de entrar no nosso quarto e chorar. Não importa se o nosso coração parece que está sendo esmagado pelas circunstâncias desses dias. Não importa se o Brasil é um lugar bom ou não de se morar. O que importa é se eu estou fazendo o possível para que as coisas que pertencem a Ele se cumpram nesses dias. Mas sabe por que facilmente nós somos levados, irmãos? Facilmente nós somos levados porque nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos conceitos e valores para que os princípios dele sejam impregnados em nós. Então não adianta falar de reino nesses dias. Se eu não consigo me submeter ao rei deste reino, não adianta eu falar de reino. Não adianta eu falar de reino se eu não estou disposto a cumprir os princípios elementares. Se eu fico discutindo se isso era para aquele povo ou para nós. Tudo o que está aqui é para nós. Nada do que está escrito aqui ele abriu mão. Nada do que está contido neste livro ele abriu mão. Tudo são para dias atuais. A situação do nosso governo está descrito aqui. Existe um motivo, uma razão e uma circunstância, está aqui. Mas existe uma saída, e está aqui. O problema na verdade não é um problema, mas é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós aprendemos,
para que isso aqui nos ensine. Falamos dia e noite que nós somos a noiva de Cristo, mas quanto do nosso tempo nós temos renunciado para nos preparar para que o noivo venha? Se você já foi noivo e já se casou, talvez você lembre de quando você era noiva. E você lembra que você renunciava o seu tempo para preparar os preparativos do seu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. O casamento está chegando. O quanto nós temos renunciado nesses dias para que os preparativos para esse dia aconteçam. O quanto nós temos renunciado no nosso quarto com o desejo de se tornar parecido com Ele, com o desejo de purificar as nossas mãos e o nosso coração, para que nós tenhamos direito de subir ao Monte Santo do Senhor. O quanto nós temos chorado nesses dias, preocupado com aquilo que Ele quer construir na nossa cidade, na nossa nação e na nossa casa. Quantas lágrimas nós temos deixado rolar pelo nosso rosto, tentando entender qual é o nosso lugar de funcionamento. Que reino nós temos construído nesses dias, irmãos? Para que reino nós temos olhado? Qual é o reino que nós temos contemplado nesses dias? Que reino é esse que nós estamos vivendo, que nós não conseguimos cumprir princípios elementares? Se você pertence ao reino de Deus, existem verdades absolutas que é a sua função defender. Se você pertence ao reino dos céus, existem verdades absolutas que é a sua função denunciar. Se você pertence ao reino de Deus, existem verdades absolutas que estão dentro de você, que é sua função manifestar. Mas se você tem olhado para você nesses dias, e aquilo que você tem manifesto não tem muito a ver com Cristo, você já sabe a qual reino você tem pertencido. A mensagem que deveria ecoar do nosso meio nesses dias é arrependimento. A mensagem que deveria ecoar de dentro dos nossos corações nesses dias é arrependimento. A oração, as orações que nós deveríamos estar fazendo no nosso quarto nesses dias deveriam ser orações de arrependimento, orações de renúncia. Os ambientes que nós deveríamos criar em lugares de culto nesses dias deveriam ser ambientes de arrependimento e renúncia. Esse tipo de mensagem não está ultrapassada. Esse tipo de mensagem Deus não deixou de lado. Esse tipo de mensagem sempre foi ela que se tornou evidência desde os primeiros capítulos da Bíblia até os últimos. Jesus sempre anunciou o reino através de arrependimento. Jesus sempre anunciou as suas verdades através de arrependimento. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13. Sabe por que o silêncio é tão comum em nosso meio, queridos?
Porque mensagens como essas deveriam produzir alegria em nosso meio. São mensagens de arrependimento que deveria fazer com que o nosso culto se tornasse fervoroso, porque nós estamos nos achegando a Ele. Por favor, não venha buscando mais uma revelação. A revelação de Deus para a sua vida é: arrependa-se. Mateus capítulo 13, do versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando num homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Versículo 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então a sua alegria se foi. Então em sua alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Sabe, irmãos, quando eu olho para Jesus pronunciando essas palavras, eu me pergunto dentro de mim, o quanto nós estamos dispostos a fazer como esse homem fez. Sabe o que esse homem fez, queridos? Esse homem encontrou uma verdade, abriu mão de todas as suas, em prol de uma verdade que era absoluta. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão nesses dias vai representar o quanto nós estamos próximos do Senhor ou não. À medida em que nós conseguirmos abrir mão das coisas nos dias de hoje, é a medida em que a nossa esperança vai estar firmada e fundamentada em Cristo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando que a nossa mentalidade vai mudar, irmãos? Sabe quando nós não vamos mais nos tornar preocupados por aí? É quando nós estivermos dispostos a abrir mão daquilo que nós estamos construindo. Sabe quando que nós vamos nos tornar parecido com Cristo nesses dias? Nós vamos nos tornar parecido com Cristo nesses dias à medida em que nós conseguimos abrir mão daquilo que nós estamos construindo. Porque, irmão, se nós olharmos para a nossa vida nos dias de hoje, nós temos construído altares que Deus não nos mandou construir. Estamos fazendo algumas coisas que, se nós olharmos bem, o Senhor não nos mandou fazer. E aí um dia você entra lá no seu quarto e você come algo estragado, e você sai do seu quarto dizendo assim: Deus me disse. Eu tenho me preocupado muito com Deus me disse nesses dias, irmãos. Sabe por quê? Porque é o Deus me disse que está levando a igreja desses dias para lugares de perdição. Porque nós estamos ouvindo a nossa alma e não estamos conseguindo ouvir a Deus. Estamos ouvindo o que o nosso ego anseia que nós venhamos a fazer, mas não estamos conseguindo ouvir o desejo de Deus para esses dias. Sabe por que nós, no momento de uma oração de cura, nós não temos a coragem de dizer: Senhor, eu estabeleço a cura sobre a vida de alguém? Porque nós não temos a percepção do que o Pai está fazendo. Porque se nós tivéssemos a percepção do que o Pai está fazendo, nós iríamos tocar e liberar cura com a certeza de que Deus iria curar. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Sabe por que nós não oramos mais pelas pessoas e elas são libertas? Sabe por que nós não oramos mais pela vida de alguém e a vida dela muda? Não é porque ela não quer mudar, é porque a nossa esperança não está fundamentada em Cristo. É porque a nossa confiança não está voltada para Ele. É porque nós não ouvimos, nós não estamos vendo o que Ele está fazendo. É porque o reino que nós estamos admirando não é o reino dos céus, é o nosso. Ainda é o nosso. Ministério de louvor, sabe por que é tão difícil escolher músicas e canções nesses dias?
É difícil porque nós ainda estamos olhando para um reino que é o nosso, não é o reino dos céus. O dia em que nós estivermos olhando para o reino dos céus, nós vamos liberar aquilo que Ele anseia que nós venhamos liberar. Sabe por que é tão difícil liberar palavras nesses dias, irmãos? Sabe por que é tão difícil em subir em plataformas como essas e liberar revelações dos céus? Porque nós ainda não estamos olhando para Ele de verdade. Nós estamos olhando para um reino que nós estamos criando. Estamos olhando para uma igreja que nós estamos criando. Sabe por que as nossas mensagens elas mudam quando nós olhamos para a quantidade das pessoas que estão dentro de uma congregação? Porque nós ainda estamos olhando para aquilo que nós estamos construindo. Sabe por que é tão difícil nós desenvolvermos algo em Cristo e aquilo produzir fruto? Porque nós ainda queremos construir as coisas na força do nosso braço. Porque nós ainda queremos construir as coisas na força do nosso braço. Sabe por que nós estamos preocupados com a educação dos nossos filhos? Eu vou te dizer mais uma vez. Porque nós ainda queremos educá-lo com a força do nosso braço. Sabe por que hoje em dia, nos dias de hoje, é muito comum nós olharmos para famílias e nós percebemos famílias se destruindo? E sabe o que nós estamos dizendo nesses dias, irmãos? Nós estamos dizendo como Satanás é sujo. Ele está destruindo as famílias. Satanás também está destruindo, mas sabe quem mais está destruindo? Nós, que estamos tentando levar a nossa família na força do nosso braço. Nós que queremos construir princípios que não são princípios dos céus, que não são princípios de Deus, que não são valores absolutos que Ele anunciou. Nós criamos valores, nós criamos preceitos, nós criamos uma forma de viver e nos afastamos dele. E ainda que talvez no seu pensamento você me diga: nós irmãos, nós somos nós. Porque se nós estivéssemos alinhados com aquilo que o Pai está fazendo nesses dias, o resultado da nossa nação nos dias de hoje seria outro. E ainda que seja difícil de ouvir isso que eu estou dizendo nessa noite, a verdade dói, mas ela liberta, irmão. Se nós aceitarmos isso nessa noite, se nós sairmos daqui, todos os cultos em que nós entramos, e que nós consigamos sair daqui indignados no espírito, ao ponto de entrar no nosso quarto e dizer: Senhor, coloca os teus princípios e valores em mim, nós vamos sim conseguir transformar uma geração. Irmão, para com essa falsa humildade de que você não transforma nada. Não, você transforma sim, porque Deus vai usar você para tocar uma geração. Se você se corrompe com orgulho, então você precisa voltar para o seu quarto e fazer essa oração que eu disse agora há pouco. Mas é você sim que vai tocar uma geração. Você vai ser a peça da engrenagem para que as coisas se concluam nesses dias. A pedra fundamental continua sendo Ele, a glória continua sendo para Ele, mas as pessoas que Ele vai usar, os filhos que Ele vai se manifestar, somos nós. E nós precisamos nos submeter a isso nesses dias. Nós precisamos nos despojar daquilo que nós acreditamos. Precisamos abrir mão daquilo que nós construímos na nossa mente. Precisamos estar dispostos a abrir mão do nosso orgulho. Sabe o que Deus tem procurado nesses dias, irmãos? Homens sem nome. Deus tem procurado nesses dias homem que a sua eloquência não fale mais do que a revelação que está dentro dele. Deus está procurando homens que não se corrompam mais com os talentos que Ele depositou em suas mãos. Então preste atenção aqui, irmão. Sabe o que vai te promover?
O que vai te promover é o quanto você está disposto a abrir mão. A medida em que você está disposto a abrir mão é a medida que Deus vai usar para te promover. Então, se você não tem tido disposição na sua vida nos dias de hoje para abrir mão, eu quero te dizer, Deus vai te esconder. Quer uma profecia para você nessa noite, querido? Abra mão. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Pega aí no seu espírito e abra mão. Temos sido igreja de barulho, mas não temos sido igreja de constância. Temos sido uma igreja que faz muito barulho, mas produz poucas coisas para o Senhor. E quando alguém fala isso numa plataforma ainda acha ruim, mas presta atenção no que você tem produzido nesses dias. Nós precisamos entender que cultura está dentro de nós nos dias de hoje. Chegou um tempo que nós precisamos olhar para nós e precisamos entender quais são os lugares que nós estamos caindo. Sabe qual é a cultura do reino, irmão? A cultura do reino é de que o último vai ser o primeiro, o menor vai ser o maior. Será que nós estamos dispostos a viver isso nesses dias? Será que nós temos a disposição de se tornar o menor para poder servir o maior? Será que nós estamos dispostos a nos colocar no último da fila para que o primeiro consiga ser servido primeiro? Será que nós estamos dispostos a abrir mão do pão para que aquele que sente fome coma? Será que existe disposição no nosso coração nesses dias para abrir mão daquilo que nós estamos construindo, para que Ele venha e diga, faça isso? Eu não sei se você já passou por isso, querido, mas talvez aquilo que Deus quer que você construa nos dias de hoje é aquilo que você menos gosta de fazer. Talvez o teu lugar de funcionamento seja o lugar onde você mais tenha dificuldade. Talvez o teu lugar de liberdade seja o lugar onde você mais é perseguido. Talvez o teu lugar onde você vai sentir alegria é o lugar onde você mais se sente triste. Você já imaginou você entrando no seu quarto, no seu tempo com o Senhor, pronto para pedir algo para Ele, aquele pedido bem religioso, aquele pedido bem apaixonado, que o Pai não é capaz de recusar. E aí você se prepara, você se perfuma, você entra no quarto, canta uma bela canção bem apaixonada para que o mestre venha, faz um pedido e a resposta dele é não. Agora é a hora que você tinha que rir, irmão. E aí, como que vai ser? Como que vai ser, irmão, o dia em que você entrar no seu quarto, pedir um pedido para Ele, fazer um pedido para Ele, Ele te disser não? Eu quero que você fique aí, no lugar onde você está sendo perseguido, no lugar onde as pessoas estão te traindo, no lugar onde você está sentindo tristeza no seu coração. Eu quero que você permaneça aí. Tem duas personalidades presentes no culto nessa noite. Uma personalidade que Deus mostrou o sonho, e que Deus está dizendo para você assim: eu vou te tornar assim. Mas existe uma outra personalidade que está presente no culto nessa noite, em que você já sonhou, você já entendeu, mas você está em um lugar de prisão. E sabe por que você está em um lugar de prisão, irmão? Porque Deus está fazendo com você aquilo que Ele fez com José. Está te segurando para que você entenda,
para que os princípios do reino encarnem na sua vida, para que Ele te libere e você produza, para que Ele te libere e você governe, para que Ele te libere e você transforme e toque uma nação, para que Ele te libere e para que você consiga servir autoridades nesses dias. O Senhor está prendendo você para que você entenda que no tempo certo Ele vai te liberar, para que você sirva reis e príncipes nesses dias. Irmãos, eu não estou dizendo isso para te comover, porque para mim é fácil pegar o microfone e comover alguém, mas eu estou dizendo isso porque tudo que eu estou dizendo está aqui, porque um filho conhece um pai, e eu conheço o meu. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei como era corrupta a minha mentalidade. Eu sei do que eu tive que abrir mão e do que eu tenho que abrir mão todos os dias, para que Ele venha e cumpra aquilo que Ele quer cumprir através da minha vida. E assim como eu sei, através da minha vida, eu sei que na sua Ele tem algo para cumprir. Mas eu também sei que Ele só vai cumprir à medida em que você estiver disposto a abrir mão. Então deixa eu te dizer uma coisa, pastor que me ouve nessa noite: o Senhor só vai te exaltar à medida em que você estiver disposto a abrir mão. Você que é pai, que está me ouvindo aqui, o Senhor só vai governar sobre a tua casa à medida em que você estiver disposto a entregar o governo para Ele. Você que é mãe, que me ouve aqui, se o seu marido tem te dado trabalho, ele só vai se tornar um sacerdote à medida em que você estiver disposto a abrir, você estiver disposição em abrir mão e entregar o governo para que Ele conclua todas as coisas. É impossível ouvir coisas como essas e não se indignar no espírito. É impossível ouvir o que nós ouvimos aqui domingo a domingo e não sair daqui indignado, querendo tocar uma geração. É impossível sentar num sofá, pegar palavras como essas e ler, e não sair dali tocado, não sair dali com o coração não se contendo, querendo manifestar aquilo a qualquer custo. Irmão, por favor, nessa noite volte os seus olhos para Ele. Por favor, me ajude e volte os seus olhos para Ele. Se a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, se você não entender isso nessa noite, eu também vou padecer. Se nós queremos nos tornar um corpo, se nós queremos nos tornar uma casa de paternidade como nós dizemos que nós somos, são princípios como esses que precisam nos reger nesses dias. É a disposição de abrir mão que precisa ser o nosso lema nos dias de hoje. São princípios elementares que, se você lê na palavra, você não precisa de uma revelação profunda para entender. Mas o problema é que os nossos olhos estão com escamas, a nossa mente está cauterizada, os nossos olhos estão tampados e nós não estamos ouvindo a voz do nosso Mestre. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: se você abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais nesses dias, você vai ouvir verdades que os céus têm bradado ao nosso favor. O problema é o quanto nós estamos dispostos a ouvir isso. Se Deus nos disse por várias vezes que as mãos dele estão estendidas para nós, por que andamos preocupados? Se as mãos dele estão estendidas ao nosso favor, por que nós andamos preocupados? Se a verdade do reino é a verdade que nos rege, e Ele já consumou todas as coisas naquela cruz, por que nós andamos preocupados por aí?
Por que a nossa preocupação tem sido com comida e com bebida? Quando na verdade a nossa preocupação deveria ser: Senhor, o que o Senhor quer que eu cumpra? Qual palavra o Senhor quer que eu anuncie? Qual é o meu lugar de funcionamento? Senhor, o que eu preciso abrir mão? Senhor, quais são as áreas da minha vida que eu preciso morrer para que o Senhor viva? O que eu preciso entregar no teu altar como sacrifício nesses dias? A nossa oração deveria ser essa, irmãos. A nossa oração deveria ser: Senhor, como eu lavo as minhas vestes para que o Senhor venha ter comigo? Senhor, qual é a canção que eu canto naquele dia? Quando na verdade a minha oração deveria ser: Senhor, qual é o perfume que eu uso para que o Senhor se sinta atraído por mim? O Senhor não fala mais por parábolas conosco, queridos. O Senhor nos fala em revelação. E Ele está nos dizendo: eis que estou à porta e bato. E se o Senhor está batendo na porta, o que nós estamos fazendo para que isso se cumpra nesses dias? O que nós estamos fazendo para que o reino dEle se estabeleça na nossa cidade e na nossa nação? E talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite, você se sinta o menor. Então eu vou te fazer uma pergunta: o que você está fazendo para que o reino dele se estabeleça aí aonde você está? Sabe por quê, querido? Porque o reino de Deus vai se estabelecer no meio do seu trabalho. O reino de Deus vai se estabelecer no meio da sua casa. O reino de Deus vai se estabelecer no meio da sua faculdade. O reino de Deus vai se estabelecer na sua cidade, na sua nação. E para que isso aconteça, depende exclusivamente de você. Para que isso aconteça, depende de que você entenda quais são as verdades que você precisa anunciar no meio aonde você está. O quanto nós estamos dispostos a morrer para as nossas verdades, para que as verdades do reino se manifestem através de nós. Abra comigo Filipenses capítulo 1. Aleluia, irmão. Filipenses 1, do versículo 8 em diante, diz assim: que porém importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade. Nisso me regozijo sim, e me regozijarei. Pois sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, quando ele estava se dirigindo à igreja de Filipos, existia muita dúvida no meio daquela igreja sobre quem era levantado e por que era levantado, sobre aqueles que anunciavam as verdades e aqueles que anunciavam uma falsa verdade. E Paulo estava dizendo: que isso me importa? Irmãos, o que nos preocupa nesses dias? Quando nós olhamos para livros como esses, nós percebemos que naqueles dias também existiam preocupações que eram inúteis para aquele tempo. E isso não difere de nada daquilo que acontece no nosso meio. Isso não difere de nada daquilo que acontece nos dias de hoje. Preocupações que são inúteis, preocupações que não têm relevância.
E Paulo dá uma resposta muito clara e muito pontual para isso. Ele diz: o que me importa? Não importa se ele está pregando uma verdade ou não. O que importa é se Cristo está sendo anunciado. E para mim, cara, não importa o que vai acontecer comigo, porque para mim o significado de andar com Cristo é morrer. E para nós, irmãos, qual é o verdadeiro significado? Qual a verdadeira preocupação que nos toma nesses dias? Qual a preocupação que deveria tomar conta de nós nos dias de hoje? Para qual revelação nós deveríamos olhar e prestar atenção nos dias que nós estamos vivendo? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: só existe uma maneira de viver os dias de hoje. A maneira de viver os dias de hoje é estar disposto a morrer. É estar disposto a viver, a morrer para os seus sentimentos. É estar disposto a morrer para as circunstâncias. É estar disposto a morrer para o seu medo. Porque à medida em que o tempo for passando, nós vamos sofrer. E ainda que você não consiga dizer aleluia, era isso que nós deveríamos dizer. Porque se nós vamos sofrer, significa que o rolo compressor vai vir. Mas nós vamos sofrer porque todos os princípios e valores que Ele disse um dia como modelo está sendo impregnado em nós, ao ponto de causar dor. Sabe por quê, queridos? Eu não sei se você leu a Bíblia com tanta atenção, mas a Bíblia diz que a criação geme. E se a criação geme, nós gememos. E sabe por que nós gememos? Porque algo está se cumprindo. E sabe por que algo está se cumprindo? Porque Ele disse um dia que iria se cumprir. E sabe por que Ele um dia disse que iria se cumprir? Para que Ele viesse. E sabe por que Ele vai vir? Para transformar o seu pranto em festa, a sua tristeza em alegria. Só que o transformar disso não é momentâneo. O seu sofrimento não vai acabar momentaneamente. O seu sofrimento vai acabar eternamente. E essa deveria ser a nossa única expectativa. Essa deveria ser a nossa única esperança. A nossa única mensagem nesses dias deveria ser uma mensagem de esperança, porque Ele está vindo. A mensagem que Deus tem batido no meu coração nesses dias, as pessoas que caminham próximas a mim sabem: esperança, esperança, esperança. Faz mais de um mês que o Senhor tem falado: esperança, caminhe em esperança, caminhe em esperança, caminhe em esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque o único que consegue ver se Cristo está vindo ou não é aquele que está perseverante, entendendo que Ele vai vir. Sabe quando que as coisas desse mundo não vão nos corromper, queridos? As coisas desse mundo não vão nos corromper no dia em que a nossa esperança estiver depositada nele. Sabe quando que o orgulho não vai mais nos tocar? No dia em que o nosso único objetivo seja de preparar as coisas para que Ele venha. Se o nosso único objetivo for preparar as coisas para que Ele venha, irmão, não importa quem fez, importa que está sendo feito. Aleluia! Essa deveria ser a nossa preocupação. Reino de Deus é isso, não importa quem fez, importa que está sendo feito para que a glória seja para Ele. Não importa se é eu ou se é o pastor Isaías que está liberando uma palavra aqui na frente. Não importa se é o pastor Leonardo, o pastor Tiago ou qualquer pastor que seja. O que importa é que alguém está fazendo para que Ele venha. Mas ao invés disso nós andamos preocupados por aí. Somos homens de nome. Nomes que precisam aparecer, quando na verdade o único nome que deveria aparecer era o nome que está acima de todo nome.
quando a única pessoa a ser glorificada deveria ser a pessoa de Cristo. Quando o único nome que deveria ser exaltado era o nome dele. Não importa se fui eu quem tive a revelação. Não importa se foi você quem teve a revelação. O que importa é que foi revelado para que nós possamos caminhar naquilo. Não importa se aquilo que eu faço produz mais frutos ou não. O que importa é se estamos fazendo para que se cumpra tudo aquilo que Ele disse nesses dias. É isso que importa. Irmãos, nós temos uma missão como homens de Deus. Nós temos uma missão como igreja nessa cidade. Nós temos uma missão como pais e mães de família. Nós temos uma missão como sacerdotes. E essa missão está lá em Romanos 8. Em Romanos 8 diz que a ardente expectativa da criação é pela manifestação dos filhos. Existe uma missão que cabe a nós. E essa missão é que nós consigamos manifestar a Cristo através da nossa vida. Mas irmãos, se a criação aguarda pela manifestação dos filhos, e ela não aguarda de qualquer forma, ela está aguardando de uma forma ardente, ou seja, ela está com muito desejo de que os filhos se manifestem. Então, se isso é uma verdade absoluta, e se essa é a nossa missão para esses dias, eu te pergunto, por que nós estamos preocupados com as coisas dos dias atuais? Quando a nossa preocupação deveria ser de Romanos 8 se cumprindo nas nossas vidas. Irmãos, Romanos 8, abra comigo lá Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 24, diz assim: pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que intercede pelos santos. Em Romanos 8 está dizendo, em Romanos 8:19 está escrito assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, querido, é um manual para os dias de hoje. Romanos 8 nos ensina aonde deve estar depositada a nossa esperança. E por que a nossa esperança deve estar depositada ali. Romanos 8 diz como nós estamos. Mas Romanos 8 também diz como nós devemos nos comportar nesses dias. E a maneira que nós devemos nos comportar nesses dias é entendendo que se nós estamos gemendo, é porque uma palavra está sendo cumprida. E se uma palavra está sendo cumprida, é porque existe um desejo da criação de que os filhos se manifestem. E se existe uma expectativa da criação para que os filhos se manifestem, o que nós estamos fazendo?
O que nós estamos fazendo escondido dentro das cavernas, preocupados com a perseguição ou não? O que nós estamos fazendo escondidos por aí, preocupados com aqueles que nos perseguem ou não, sendo que isso são condições para que Ele venha. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, boa parte do que você tem vivido nesses dias é Deus forjando o seu caráter, para que os princípios e valores do reino de Deus sejam impregnados na sua vida. Boa parte do seu sofrimento é para que você cresça. Boa parte do seu sofrimento é para que você amadureça. Boa parte do seu sofrimento é para que você se torne forte. Boa parte do seu sofrimento é para que você tenha esperança em somente uma coisa. Boa parte do seu sofrimento é para que você tenha esperança em somente uma pessoa. Sabe aquilo que você mais deseja, irmão? É exatamente disso que você vai ter que abrir mão. Sabe aquilo que tem consumido o seu pensamento nesses dias, querido? É exatamente isso que você vai ter que abrir mão. Eu vou te contar uma coisa de mim aqui. Se você quiser escandalizar, o problema é seu, irmão. Mas há muito tempo atrás, quando as pessoas perguntavam para mim: William, o que você quer ser? Eu dizia: eu vou ser pastor. Eu enchia a boca e dizia: eu vou ser pastor. E os anos se passaram, e eu passei por lugares e ninguém me promovia. E olha que eu era assim com os homens. Vocês riem, né, irmãos? Vocês riem porque eu sei que vocês estão nessas condições algumas vezes. É desse jeito, Jesus? Segura essa, pastor. Isso aí não pode anunciar, não. E aí chegou um dia, queridos, que eu cheguei para Deus e falei: Deus, quer saber? Eu não quero mais. Eu não quero mais saber. Eu vou orar agora por outra coisa, porque eu já cansei de orar por isso. E foi nesse dia que Deus me promoveu. Você ri, irmão, porque você vai ter que abrir mão da mesma coisa. Foi nesse dia em que eu falei para o Senhor e falei: Senhor, é teu, eu não quero mais saber. Foi nesse dia em que o Senhor falou para mim: agora eu vou te promover, porque não é mais o teu desejo, é a minha. Foi nesse dia em que eu entendi que só existia uma verdade, só existia uma vontade que era soberana e não era minha. Irmãos, eu nunca tive vergonha de dizer: eu vou ser pastor, sim. Eu nunca tive vergonha. Se as pessoas me perguntavam: o que você vai ser? Eu vou ser pastor. Eu enchia a minha boca para dizer: eu vou ser. E foi no dia em que eu decidi abrir mão de ser, que Ele me tornou. Então deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que a tua esperança está corrompida nesses dias, querido? Sabe por que a tua esperança se foi? Porque a tua oração continua sendo para você se tornar. A tua oração continua sendo segundo a tua vontade, segundo o teu desejo. E deixa eu te dizer uma coisa: se você decidir abrir mão, se você conseguir abrir mão, é em cima disso que Deus vai te promover. É em cima disso que a tua esperança vai estar fundamentada em Cristo, porque só existe uma vontade soberana. Então, se você está aqui comigo nessa noite me ouvindo, e talvez a sua pergunta seja: mas por que isso não aconteceu? Isso não aconteceu porque essa é a sua vontade, não a dele. O dia em que isso se tornar a vontade dele, e você permitir que essa seja a vontade dele, isso vai acontecer. O dia em que você estiver disposto a ouvir qual é a vontade dele para a sua vida, ainda que isso não te agrade, ainda que isso não produza algo bom nos seus ouvidos, deixa eu dizer algo para você nessa noite: Deus vai te levar em lugares que você não quer ir, mas é nesse lugar que você vai sentir o desejo de fluir. Deus vai levar pessoas em lugares aonde você não tem anseio nenhum de ir, mas é nesses lugares aonde Deus vai se revelar a você.
É nesses lugares onde Deus vai te convencer da vontade soberana dEle para esses dias. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Aquilo que o Senhor vai te mostrar a partir de hoje vai determinar o homem que você vai se tornar nos próximos anos. Preste atenção no que o Senhor está te dizendo nos dias atuais. Preste atenção quais são as sentenças que o Senhor tem liberado ao seu respeito nesses dias. Por favor, não se distraia com as crianças. Tudo aquilo que o Senhor tem liberado ao seu respeito nesses dias, todas as sentenças que o Senhor tem liberado através dessa plataforma, ou no seu quarto, ou no seu tempo de oração, ou em lugares de adoração, vão te remeter para o homem e a mulher que você vai se tornar nos próximos anos. Então preste atenção nisso, irmãos. Os céus nunca deram tantos sinais quanto tem dado nesses dias. Então, se você tem se sujado nesses dias, irmão, por favor, entra no seu secreto, e o desejo que deve tomar conta do seu coração deverá ser de limpar o seu coração e as suas mãos. Porque existe um lugar que você precisa subir. Agora, se você tem estado limpo, não se vanglorie por isso. Me perdoe a palavra, não arrote santidade por aí, irmão. Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas se você está de pé e limpo, permaneça em pé e limpo. Ainda mais purifique as suas mãos e ainda mais santifique o seu coração, porque o Senhor vai te chamar para subir naquele lugar, naquele dia. E é nesse lugar que o Senhor vai se revelar a você como nunca se revelou antes, para que você cumpra as verdades absolutas dEle nesses dias. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, para que eu consiga terminar. Se você tem fluído bem nos lugares onde você está, por favor, não se corrompa. Você é a peça que o Senhor tem procurado nesses dias, para que Ele produza aquilo que Ele precisa produzir em nosso meio. Mas se você tem criado altares de orgulho dentro do seu coração por conta do seu bom funcionamento, deixa eu te pedir algo: entre em um lugar de arrependimento. Porque se você entrar em lugar de arrependimento, Deus vai pegar os seus talentos, vai usar você, vai te promover para que você seja a peça fundamental, para que Ele cumpra as verdades dEle nesses dias. Não é vergonha nenhuma isso, irmão. Não existe pecado nenhum em você usar o seu talento para que as verdades dEle se completem nesses dias. Pecado é quando nós pegamos isso e corrompemos a verdade absoluta que Ele nos entregou. Pecado é quando nós pegamos isso e nós nos corrompemos para que o nosso nome se torne conhecido. Deixa eu te dizer algo nessa noite, irmão. Se torne um homem sem nome. Se torne um homem sem nome, sem sobrenome. Se torne um homem e uma mulher que o único desejo seja de que o nome dele seja conhecido. Que a humildade seja a nossa marca. Que nós sejamos conhecidos pela nossa humildade e pela nossa esperança nesses dias. Que essa seja a nossa marca. Se existe uma marca da promessa, como cantam por aí, que essa seja a nossa. Se coloque de pé, querido.